Isso. Força. O Partido Socialista é um grande partido. É um grande partido. Quem achava que o PS ia murchar passando para a oposição enganou-se. O PS está aqui com força, preparado para o combate no país todo. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar-vos na pessoa do Presidente da Federação, Hugo Costa, do Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Hugo Cristóvão, da Presidente das Mulheres Socialistas, Elsa Paes, e do Secretário-Geral da JS, Miguel Costa Matos. Cumprimentar-vos a todos. É um gosto enorme estar aqui e queria agradecer muito esta presença massiva dos socialistas aqui em Tomar. Eu queria, antes de mais, manifestar as nossas sentidas condolências com as famílias e os amigos das vítimas no acidente no Douro e desejar que a lembrança que fica para todos nós daqueles 5 homens é de uma vida dedicada aos outros, dedicada à comunidade. Essa será a maior homenagem que nós faremos à memória destes 5 homens. Queria cumprimentar e agradecer ao Duarte Cordeiro, ao Pedro Vaz e ao Miguel Costa Matos e nele a toda a JS pela organização desta edição da Academia Socialista. A Academia Socialista não é só um momento de formação, de reflexão e de debate dos jovens, para os jovens, com os jovens, é também um espaço, o momento que marca a reentrée política do PS. Um agradecimento a todos os oradores e formadores, em especial aos nossos convidados que não são militantes do PS, ao Bernardo Pires de Lima, à Ana Drago, ao Henrique Lopes Valença e ao José Pedro Soares, que enriqueceram esta Academia Socialista com a sua experiência, com a sua visão e reflexão. Quero também agradecer aos jovens que participaram nesta Academia Socialista. A par da formação, puderam contribuir com a sua participação e com as suas reflexões, ajudando o Partido Socialista a aproximar-se das preocupações dos jovens portugueses e a identificar as melhores respostas para elas. Por fim, cumprimento todos os militantes e simpatizantes do PS presentes, bem como todos os restantes portugueses que acompanham esta sessão por outro meio. Hoje, por ocasião do momento que nos reúne, queria falar-vos mais do futuro do que do passado. Mas antes, começo por notar que não é possível ignorar a agressividade com que um governo absolutamente minoritário tem atacado o PS. Um governo que devia estar concentrado no futuro do país e na resolução dos seus problemas. Se um qualquer governo deve fazê-lo, respeitando e ouvindo os outros partidos, um governo absolutamente minoritário como este, suportado por apenas cerca de 1/3 dos deputados da Assembleia da República, teria uma maior necessidade de o fazer. A nossa atitude tem sido de abertura e disponibilidade para encontrar soluções maioritárias para os problemas. Foi assim quando nos disponibilizamos para, se necessário, aprovar um orçamento retificativo para permitir o cumprimento dos acordos com os diferentes grupos profissionais da administração pública. Foi assim quando desbloqueamos a eleição do Presidente da Assembleia da República, porque o Governo não fez qualquer esforço prévio para obter um consenso. Foi assim quando nos disponibilizamos para um acordo amplo para o setor da justiça. Foi assim quando mostramos abertura para viabilizar o orçamento para 2025. Infelizmente, este governo absolutamente minoritário comporta-se como se fosse de maioria absoluta. A maioria absoluta que não tem porque os portugueses não lhe quiseram dar.
Ataca o PS como se ainda estivesse na oposição, passa os dias a desculpar-se com o passado e combate o Parlamento e o seu direito a apresentar e a aprovar iniciativas. Mais do que falar do futuro do país, o Governo concentra-se em reescrever a história dos últimos 8 anos. E a desonestidade com que o tem feito tem de ser combatida. Este debate sobre o passado tem de ser feito a partir dos factos e não da sua deturpação. É verdade, os governos do PS não resolveram todos os problemas do país. Nenhum governo pode seriamente ambicioná-lo. Sim, alguns problemas agudizaram-se durante a nossa governação, porque a realidade é dinâmica e não cabe em PowerPoints, algo que este governo já começou a perceber, no caso da saúde, por exemplo. Mas ninguém se esquece aqui nem no país, o país que herdámos em 2015 das mãos da direita que hoje nos critica. Não nos esquecemos da desesperança de milhões de portugueses, das centenas de milhares de pensionistas com pensões cortadas, do desemprego nos 12%, das carreiras congeladas, dos cortes nos salários dos funcionários públicos, dos problemas graves no setor bancário, de uma dívida pública mais alta. De uma dívida pública mais alta que aquela que o PSD encontrar em 2011, dos impostos no máximo e de serviços públicos e infraestruturas sem investimento. E não permitiremos, sobretudo não permitiremos, que construam a história do atual governo a partir de uma mentira sobre o país que herdaram. Não deixaremos que passem uma borracha por cima do aumento histórico do salário mínimo, do aumento real do salário médio, dos 6 aumentos extraordinários das pensões, dos mais 600 mil empregos criados, do crescimento económico acima da média da União Europeia, da dívida pública abaixo de 100% ou do saldo positivo das contas públicas, dos manuais escolares gratuitos, das creches gratuitas ou dos passos mais baratos. E isto, todos reconhecerão, com uma pandemia e com a maior crise inflacionista dos últimos 40 anos pelo meio. Sim, é verdade. A subida da inflação e das taxas de juros nos últimos 2 anos da nossa governação emagreceu muito os já curtos orçamentos familiares. E apesar da pronta resposta, não conseguimos anular totalmente o impacto da crise inflacionista na vida das famílias. O SNS, apesar do maior investimento das últimas décadas, do aumento do número de profissionais, do aumento do número de cirurgias, de consultas ou episódios de urgência, não acompanhou a procura crescente de uma população cada vez mais envelhecida. A construção pública de habitação devia ter começado anos antes. E a regulação do mercado de habitação avançou tarde na nossa governação. No que a administração pública diz respeito, apesar de termos reposto os cortes salariais, termos descongelado as carreiras e aumentado os salários dos funcionários públicos, devíamos ter ido mais longe. Porque era necessário, porque era justo e porque era possível do ponto de vista orçamental. Eu quero um país com professores motivados a ensinar as nossas crianças, com enfermeiros valorizados a cuidar dos nossos familiares e com polícias que se sintam respeitados a assegurar a nossa segurança. Uma administração pública valorizada servirá melhor a economia e contribuirá para, de forma indireta, puxar para cima os salários no setor privado. Quero, aliás, que fique claro que não será pelo PS que os acordos celebrados entre o Governo e os diferentes grupos profissionais da administração pública ficarão por cumprir. E que,
No caso do Orçamento de Estado para 2025 não ser aprovado, estaremos disponíveis para aprovar um orçamento retificativo que garanta a execução desses acordos. Caros camaradas e amigos, o país avançou muito nos últimos anos. Sim, mas não podemos ignorar que são muitos os portugueses que sentem que a sua vida marca passo, que não ata nem desata, não sai da cepa torta. Uma vida em luta permanente, uma luta para pagar as contas, para pagar a renda ou a prestação da casa, para conseguir uma casa para viver e constituir uma família. Uma luta para conseguir arranjar forma de cuidar do pai que é agora dependente de cuidados, ou de familiar com necessidades especiais que não pode ficar sozinho em casa. Os mais velhos, que depois de uma vida de trabalho se sentem esquecidos, ou que mal conseguem sobreviver com a reduzida pensão que recebem. Jovens que se licenciaram com sonhos de uma vida feliz e estável, mas que vivem na angústia de não terem um salário que lhes garanta a independência ou de não conseguirem uma casa para viver. Um povo que espera muito enquanto a vida passa, que espera por uma consulta ou por uma cirurgia, que espera por um lugar na creche, que espera por uma vaga no lar ou no centro de dia, que espera por uma decisão no tribunal que nunca mais vem. Um país com uma economia que não dá o salto, porque os políticos não têm uma estratégia, porque não querem fazer escolhas, porque não conseguem dizer que não. Uma estratégia de desenvolvimento para Portugal implica que se concentrem os recursos escassos nos setores e tecnologias com maior potencial de arrastamento do resto da economia. Isso implica que se façam escolhas e se rejeite a pulverização dos apoios públicos. Um país que pode ser rico, mas que tem medo de decidir. Um país que pode estar no topo, mas que tem medo de arriscar. Neste país que nós vivemos e pelo qual todos somos responsáveis, governa um partido e um primeiro-ministro que prometeu a mudança. Claro, agora pedem-nos que não façamos críticas, que nos calemos, porque governámos 8 anos e o atual governo só lá está há 5 meses. O que o governo mais desejava, afinal, era um PS amordaçado, refém do seu passado, com medo da sua própria sombra. Mas como nos podemos calar perante a gestão caótica da saúde? Substituição de quadros competentes e consensuais na direção executiva, gerando instabilidade. Interrupção de medidas da reforma do SNS que estava em curso. Responsabilização dos gestores hospitalares pela falta de médicos no verão. Tentativa de controlar a publicitação da informação sobre os serviços encerrados. Mais 40% de urgências obstétricas fechadas face ao mesmo período do ano passado. O Primeiro-Ministro disse que a situação foi melhor do que o ano passado. Não, a situação foi muito pior do que o ano passado. 70% das medidas anunciadas e prometidas, só para percebermos quanto vale os anúncios que o Governo faz, 70% das medidas que anunciaram e prometeram implementar num prazo de 3 meses não chegaram a sair do papel. Como nos podemos calar perante um governo que prometeu resolver o problema da habitação, mas aquilo que está a fazer, em contramão com o que se passa por todo o mundo desenvolvido, é levantar as restrições ao alojamento local, causando incerteza e conflito nos condomínios e promovendo a retirada de mais casas do parque habitacional destinado a fins residenciais. Nas cidades onde faltam casas para viver, a promoção do alojamento local reduz o já baixo número de casas disponíveis para arrendar ou comprar, puxando ainda mais para cima os preços e tornando mais difícil que se consigam casas para viver. Este governo faz o contrário do que é necessário. Como nos podemos calar perante um governo que, em vez de investir na escola pública, volta a canalizar mais recursos públicos para o financiamento das escolas particulares? Como nos podemos calar
perante um governo que não dá garantias claras e inequívocas de que não vai usar o subsídio de desemprego, um direito que resulta dos descontos dos trabalhadores, para financiar salários baixos. Como nos podemos calar perante um governo que quer impedir a CP de comprar comboios essenciais para a exploração rentável da nova linha Lisboa-Porto? Prejudicando conscientemente uma empresa pública em benefício de interesses privados ou mesmo da Renfe, por sinal outra empresa pública, mas espanhola. Gostam tanto da iniciativa privada, mas impedem as empresas públicas de serem geridas como as empresas privadas. Qual é o acionista de uma empresa privada que impediria à sua empresa de comprar comboios, mesmo sabendo que seriam destinados a uma operação rentável, com o argumento de querer deixar espaço para os concorrentes? Qual? Como nos podemos calar perante um governo que quer baixar o IRC de forma transversal e sem critério para todas as empresas, independentemente do destino que derem aos seus lucros? O governo está disponível para prescindir de 1.500 milhões de euros por ano, quando conseguirem, e se conseguirem reduzir o que querem reduzir no IRC, são 1.500 milhões de euros de receita fiscal perdida por ano, que podiam ser usados para apoiar a transformação e a modernização da economia portuguesa. Para, em vez disso, os entregar, na sua maioria, a um número reduzido de grandes empresas, nomeadamente no setor financeiro, distribuição e imobiliário. 1.500 milhões de euros por ano para as empresas que menos precisam. Como nos podemos calar perante um governo que quer implementar 2 regimes de IRS distintos em Portugal, gerando injustiças entre portugueses de idades diferentes e entre colegas de trabalho dentro da mesma empresa e com as mesmas funções? Um regime de IRS para quem tem menos de 35 anos, que promoverá na prática a redução dos salários de entrada por parte das empresas e que vai retirar 1.000 milhões de euros por ano a um Estado que precisa de recursos para financiar os serviços públicos. A maioria dos jovens em Portugal ganham o salário mínimo. Vão ganhar 0 com esta medida. 2/3 dos jovens ganham menos de 1.000 euros. Vão ter um desconto fiscal de cerca de 50 euros por mês, 5% do seu salário. Mas um jovem que ganhe 5.000 euros por mês vai ter um desconto fiscal de 1.000 euros por mês, 20% do seu salário. A medida é injusta entre os jovens porque uma minoria vai ganhar desproporcionalmente muito mais que a larga maioria dos jovens. Injusta entre os jovens e o resto dos portugueses, que são quem vai pagar esta medida. E errado, porque muitas empresas acabarão por ajustar os salários que pagam a este desconto fiscal. Este governo só tem 5 meses, mas é o tempo mais do que suficiente para percebermos que o governo que temos é um governo minoritário que governa para uma minoria, como nos mostram as suas propostas para o IRC e o IRS. Que é um governo profundamente ideológico, como vemos na política para o alojamento local, para o ensino particular ou para a ferrovia. E incompetente, como vimos na gestão da saúde durante o verão.
Portugal precisa de um governo que governe para a maioria esmagadora dos portugueses e não apenas para uma minoria. De um governo que eleja a transformação da economia portuguesa como a sua maior e mais urgente prioridade, mas que o faça com os trabalhadores e não contra eles. Um governo que se preocupe da mesma forma com todos os trabalhadores, jovens e menos jovens, altamente qualificados e operários, trabalhadores sociais ou dos serviços. Precisamos de um governo sem preconceitos em relação ao Estado, que reconheça a sua importância no desenvolvimento do país e que valorize as empresas públicas como instrumentos do progresso e da inovação. Precisamos de um governo que resolva os problemas nos serviços públicos, com reformas que os reforcem, em vez de reformas que deles desistam e os substituam pelo recurso crescente aos privados, que nunca terão os mesmos objetivos de bem comum que o Estado e que lhe cobrarão serviços mais caros. Precisamos de um governo que queira Portugal no topo e não na média. O Partido Socialista quer liderar esse governo. Na verdade, só nós podemos ser esse governo. É por isso que logo que seja ultrapassada a discussão e votação do Orçamento de Estado, lançaremos os Estados Gerais que permitirão abrir o PS a novas pessoas e a novas ideias. Uns Estados Gerais que nos permitam estar nas empresas, nas escolas, nos hospitais, na rua, a ouvir e a aprender. Uns Estados Gerais que sejam um primeiro passo para um partido renovado, mais próximo dos portugueses, capaz de reconquistar a sua confiança. O próximo ano será também ano de eleições autárquicas. O PS é a maior força política autárquica do país. Temos orgulho nos nossos autarcas. Temos orgulho nos nossos autarcas e no trabalho que fazemos junto das populações. Será um ano de trabalho intenso para todos os socialistas, com um objetivo em mente: voltarmos a ganhar as eleições autárquicas. Até lá, existe uma proposta de Orçamento de Estado para 2025 para avaliar, discutir e votar. E sobre este tema quero ser muito claro. Em primeiro lugar, o Partido Socialista só pode iniciar qualquer negociação se receber a informação que foi pedida há cerca de um mês ao Governo. Sem ela, não é possível avaliar seriamente, sem essa informação, não é possível avaliar seriamente uma proposta orçamental sem total transparência sobre a situação das contas públicas deste ano e do próximo. Em segundo lugar, o Partido Socialista nunca viabilizará um Orçamento de Estado que inclua ou tenha como pressuposto os regimes para o IRS e IRC que deram entrada na Assembleia da República.
Não é possível viabilizar um orçamento que tenha implícito regimes fiscais que consideramos injustos, ineficazes nos seus objetivos de política económica e injustificáveis do ponto de vista orçamental. Terceiro lugar. Obrigado. Em terceiro lugar, se as propostas de autorização legislativa sobre o IRC e o IRS, que deram entrada na Assembleia da República, forem aprovadas com a Iniciativa Liberal e o Chega, então é com esses partidos que também o Orçamento de Estado deve ser aprovado. Em quarto e último lugar, se as três condições que referi vierem a estar reunidas, o Partido Socialista apresentará então as suas propostas, que espera poderem vir a ser vertidas num orçamento de Estado melhor para o país. Compreendo que muitos considerem que o Partido Socialista deve viabilizar o orçamento de Estado porque o país deve excluir um cenário que possa levar a novas eleições. Mas peço-vos que façam um esforço para perceber a nossa posição. Em primeiro lugar, é uma questão de legitimidade política. O Governo tem uma posição parlamentar claramente minoritária, que não lhe permite aprovar um orçamento sem cedências relevantes ao outro partido com quem quase empatou, o PS. Em segundo lugar, é uma questão de coerência. O PS não pode simplesmente fechar os olhos a uma agenda radical, a agenda fiscal radical, injusta e cara, que colide frontalmente com os seus princípios programáticos e que entende ser negativa para o país. Porque é isto que, em última análise, está em causa na nossa decisão. Não o cálculo eleitoral, mas aquilo que entendemos ser o melhor para o país e para os portugueses. Viva o PS! Viva Portugal!